Eu vou falar aqui um pouco sobre um dos projetos que eu estou participando dentro do projeto do Google Summer of Code, né, esse ano, que o nome dele é The Bio, projeto The Bio, e vou falar um pouco no final, assim, algumas experiências que traz, assim, pelo menos para mim, pessoal, algumas coisas relacionadas ao Summer of Code mesmo, né. Então, eu vou começar falando aqui sobre mim, né. Eu sou estudante de engenharia de software na Universidade de Brasília, eu vou formar agora. Eu sou bolsista do projeto do novo portal de software público brasileiro, vinculado ao LAPS, que é um laboratório avançado de pesquisa e produção, inovação e engenharia de software lá da Universidade de Brasília. E eu fui participante do Google Summer of Code no ano passado e nesse ano, ambos os anos relacionados ao projeto Debian. Eu não coloquei na apresentação, mas ano passado eu participei no projeto no DebCI, que é a ferramenta de integração contínua do Debian, e o meu mentor era o terceiro aqui. E aí isso me abriu porta para esse ano eu participar agora de um outro projeto, que eu vou detalhar mais aqui na frente. Aí que só explicar um pouco o que é o Google Summer of Code, né? Basicamente é um projeto que o Google financia estudante em geral, independente de ser de graduação ou não. Tem que ser maior de 18 anos e estar vinculado a alguma universidade, acho que é isso. Para trabalhar em projetos de software livre. Então, seria o verão lá nos Estados Unidos, que eles financiam para você trabalhar durante o verão em projetos de software livre. Contextualizando mais aqui, falando do Debian, né? O Debian ele é um projeto de software livre, talvez um dos maiores que a gente tem aí no mundo, né? Ele tem praticamente mais de 20 mil pacotes fonte, né? Considerando só os pacotes fontes sem seus binários. Aproximadamente 13 arquiteturas que ele suporta e 3 kernels que tem disponível no Debian. E talvez ele seja o maior repositório de software livre do mundo. Não tenho certeza, mas eu chuto que seja. E os objetivos do projeto The Bio em si são basicamente essas 3 coisas, que seria fazer o build de todos os pacotes com diferentes compiladores, sem ser o GCC, né, que seria o default. Então, esse é um dos objetivos, a gente conseguir fazer build desses pacotes com diferentes compiladores. E o principal seria realizar a análise estática do código-fonte dos pacotes analisados. Não só do código-fonte, mas a gente também realiza análise estática nos próprios binários que são gerados. Então, essa é uma ferramenta de QA, né, para garantia de qualidade dos pacotes do repositório Debian. E com essa análise estática, a gente quer dar um reporte tanto para o upstream quanto para os mantenedores do pacote dessa análise estática realizada em um mesmo lugar. Então, esses são os nossos principais objetivos. A gente quer fazer análise estática para garantir a qualidade dos nossos pacotes e a gente quer reportar de maneira centralizada tanto para o upstream quanto para os mantenedores dos pacotes. Esses objetivos surgiram a partir de um requisito de um projeto de um outro estudante no Google Summer of Code de 2013, que o projeto dele era relacionado a fazer build de vários pacotes com o Clang, o compilador, é um compilador concorrente aí do GCC, né, digamos assim. E ele tinha que fazer análise estática usando o Scan Build, que é uma ferramenta que vem juntamente com o Clang, que ela encontra algumas vulnerabilidades do seu código, ela analisa código C, C++ e Objective-C. Então, o objetivo dele era fazer a build desses pacotes, realizar essa análise, mas para isso também eles não queriam desenvolver um novo sistema do zero de build, sendo que no Debian já tem todo esse ecossistema já consolidado. Então, eles tiveram que arrumar alguma alternativa durante esse projeto do Google Summer of Code 2013, desse outro estudante. E aí eles foram pesquisar o que a gente já tem no Debian, né, para realizar build de pacotes. No Debian, eu trouxe só alguns aqui, né, básico. Tem o Wanna Build e o Build D, que são
os servidores oficiais de build do Debian, que aí vocês podem acessar lá no build.debian.org. Tem o Debian Ports, que também é baseado da mesma forma que é feito nos servidores oficiais, que pode ser acessado no www.ports.debian.org. Então, a gente tem vários serviços que já fazem build de pacotes no Debian. E aí, com isso, o pessoal lá do projeto, que o meu mentor, o nome dele é Silvestre, e aí eles decidiram evoluir uma ferramenta que já vinha sendo desenvolvida por outro DD, que era o Paul Tegliamon, mais conhecido como Paul Teg, né? Que ele começou a desenvolver uma ferramenta chamada thebuild.me, que é uma ferramenta em Python, que ele usa Flask e SQL Alchemy. Então, é uma ferramenta aparentemente simples, não tinha muita coisa ainda. E estava no início, claro, e ele tinha como objetivo fazer que a ferramenta fosse fácil de hackear, que ele disse, que qualquer um conseguisse mexer no código. Ele queria que fosse algo leve e que trabalhasse de alguma forma com plugins, para você conseguir adicionar facilmente outras coisas. E aqui um ponto forte que eles resolveram adotar e evoluir essa ferramenta foi que ela já tinha suporte ao plugin. Eles usam, tinha um plugin já do Feed Message, que é uma biblioteca Python que dessa forma ia facilitar a ideia de trazer um reporte em um lugar único, o reporte dessa análise tanto para o upstream quanto para o mantenedor. E aí, com o tempo, esse projeto que eles chamavam de thebuild.me foi renomeado para Debio, que aí foi proposto pelo Lucas e o Zeke, que são os líderes do projeto Debian, os dois últimos, o atual e o último, né? Então, eles propuseram esse novo nome e eu não peguei a história do porquê do nome, eu só fiquei sabendo. Então, eles decidiram renomear esse projeto para Debio. E aí aqui agora eu vou mostrar a arquitetura da infraestrutura desse ambiente de build voltado para a qualidade dos pacotes, que é bem complexo. Quando eu entrei, eu até me assustei um pouco no projeto, porque o esquema de build do Debian ele é bem complexo, né? Então, até você assimilar tudo o que acontece para fazer o build no pacote foi meio complicado. Basicamente, no início do processo da ferramenta, você vai ter um pacote fonte assinado, você vai ter que assinar com a chave do seu usuário, que vai estar cadastrado no sistema. Então, a gente entra como input o pacote fonte assinado. Ele vai vir é um esquema de mestre-escravo, a ferramenta. Então, ele vai vir para o Debio Master, que vai processar essas coisas. Ele vai jogar no banco de dados Postgres, que a gente está usando, via SQL Alchemy, que nesse banco de dados vai prover informações que a gente tem uma interface web que visualiza a análise estática, os reportes, etc. Então, a gente joga tudo no banco de dados para a gente conseguir mostrar isso para o usuário. E o master manda alguns serviços, requisições para os escravos, né? Que a gente tem vários escravos, que é nesses escravos que as análises estáticas e builds dos pacotes vai acontecer de verdade. No caso, cada escravo ele é uma instância de um Docker, né? Que a gente chama lá de Debian Slave. Então, a gente usa Docker para a configuração. A gente usa esses containers, a gente só faz o deploy deles nos slaves e esses builds acontecem nesses slaves. Cada slave executa um job, pode ser só um build, só para compilar contra o compilador ou análise estática. Então, cada slave vai executar essa build, ou análise estática, ou futuramente outra coisa, não sei, talvez. E ele joga os resultados de volta nesse incoming que o master vai processar novamente, jogar no banco de dados e vai apresentar essas informações para o usuário. No caso, para esse projeto, a gente tem 17 servidores disponíveis para esse projeto. A gente tem um servidor master que faz aquele processamento central inicial, que no caso ele tem aproximadamente 8 terabytes de HD. Acho que é de HD mesmo. A gente tem 4 escravos com 8 cores e 16 GB e 12 escravos com 4 cores e 16 GB. Mais 7 servidores da Dell. Todos esses servidores foram disponibilizados pelo Google
E essa outra empresa que eu não sei falar o nome, IRIO, não sei como é que é. Mas todo esse material foi disponibilizado não só para esse projeto, né, mas a gente está usando para ele. E está tudo hospedado na infraestrutura dessa outra empresa, IRIO, que está lá na França, eu acho. E a gente tem todos esses servidores disponíveis para a gente realizar esse trabalho. Todos os escravos que vão realizar as builds, né? A gente está usando o Debian Jessie em todos eles. E a gente faz toda a configuração desses 17 servidores, né? Que seria meio complexo. A gente está usando a ferramenta SaltStack, que é uma ferramenta Python bem legal, onde a gente descreve o estado das máquinas e ela garante que no servidor esse estado vai... O estado vai estar nesse estado, o servidor, né? E alguns resultados disso é que agora, no estado atual que a gente está, né? A gente consegue fazer build usando o compilador o CLang, o GCC, isso a gente já faz. E aí tem uma questão aí que é uma dúvida se a gente vai usar alguns snapshots do GCC para a gente ver se nas diferentes versões do GCC a gente consegue compilar todos os pacotes. E a gente tem na nossa infraestrutura a gente tem um próprio repositório apt, onde a gente upa os pacotes a gente faz o upload dos nossos pacotes nesse repositório apt, e aí a partir do repositório apt a gente processa e faz análise estática e apresenta as informações na interface web. Ou seja, a gente não está usando o repositório apt do Debian mesmo, a gente tem um local que a gente está configurando. E aí a gente tem vários analisadores estáticos, alguns desses aí eu adicionei alguns deles e fiz alterações em outros. Tem alguns mais, eu não listei porque não coube. A gente tem o Scan Build, que foi pré-requisito do projeto Google Summer of Code de 2013 do outro estudante, que ele faz análise de pacote C, C++ e Objective-C. A gente tem o Lintian e o Adequate, que faz análises estáticas nos binários gerados mesmo, nos pacotes. Que aí eles vão apontar algumas inconsistências dos pacotes. O Coccinelle, que também faz análise de C, C++, mas essa ferramenta eu não conheço muito a fundo. O CppCheck, que encontra algumas fraquezas no seu código de C++. Tem o FindBugs também para Java, o PyLint, PEP8, Flake8 para Python. A gente adicionou o Rude para Ruby. Há pouco tempo a gente adicionou o JS-Hint para JavaScript. E também tem o Perl Critic para Perl. E por aí vai, a gente quer adicionar o máximo de analisadores estáticos para cobrir a maior quantidade de pacotes que a gente conseguir, para a gente conseguir dar um feedback legal para os desenvolvedores e para o upstream, para que a qualidade desses pacotes, desses softwares possam ser melhorados. Aqui é uma cara inicial do Debian. Ele já dá para acessar ele já, ele pode acessar via debian.debian.net. A interface dele, eu ainda não comecei a trabalhar nela, mas nos objetivos do projeto é justamente eu tentar redefinir essa interface gráfica, que aparentemente não está tão boa ainda, mas a gente consegue buscar pacotes passando o nome do source ou do mantenedor. Então a gente faz esse tipo de busca, a gente tem os status dos nossos escravos, e a gente tem um serviço que a gente fica pingando esses escravos para saber se ele está ativo ou não, né? Então, por exemplo, se em algum momento um escravo falhar, o master vai identificar esse tipo de coisa e vai parar de enviar jobs para esse escravo. Então, um certo mecanismo de tolerância a falhas. E aqui, se tem algum job que ele está executando no momento, aqui ele não está sem nada porque eu tirei esse print screen porque eu atualizei o servidor e acabou que a gente dropou tudo que estava lá, então está sem nada aqui ainda. Aqui é um report que eu printei, tive que pegar um report antigo, né, porque eu dropei e não tenho mais essas coisas lá. Então, basicamente, ele, não sei se está bom para ver, mas tem o nome do código-fonte à esquerda, o status aqui do build e a falha, tem um xizinho se falhou, um ok se deu tudo certo, ou marca ali se ele não conseguiu fazer o build. Então, aqui a gente consegue ver os status de todos esses jobs que vão sendo executados pelos escravos. E aqui é um exemplo de uma informação de uma página de um pacote, depois que ele realiza as análises, que fica vermelho quando ele encontra algum tipo de erro no pacote e vai emitir esse report para você, ou fica verde quando diz que nada foi encontrado.
Então é um report bem legal, mas aí a gente pretende refatorar isso daqui para ficar de uma maneira mais legal aí para os desenvolvedores. E é esse o status que a gente tem agora. E como próximo passo para o projeto, que ainda não acabou, né, o Google Summer of Code, então daqui para talvez o final de agosto, o que a gente tem que fazer ainda no projeto seria finalizar o empacotamento tanto desse Debian Master quanto esse Slave, que o nosso código-fonte, a gente tem um pacote, mas o pacote ainda está meio capenga, então a gente tem que corrigir essas coisas. A gente tem que reempacotar isso para a gente conseguir fazer o upload lá no repositório do Debian mesmo. No caso, a gente quer adicionar novos plugins, né, analisadores estáticos, a fim de cobrir uma maior quantidade de linguagens, talvez algum de PHP ou algo do tipo, não sei, a gente ainda vai estar buscando novas coisas. A gente também quer suportar outras arquiteturas, porque até agora a gente só tem pacotes, a gente não tem, por exemplo, um pacote ARM, da arquitetura ARM, Spark, PowerPC, essas coisas, a gente não está trabalhando com isso ainda, então a gente quer passar a suportar todas aquelas 13 arquiteturas, se não me engano, que tem aproximadamente. A gente quer também aumentar a cobertura de testes, porque eu peguei o projeto, a gente basicamente não tinha cobertura de testes, tinha cerca de 15% de cobertura de testes, então eu já estou trabalhando nisso, já está perto de uns 35%, mas a gente quer elevar isso aí mais. A gente também quer melhorar os nossos containers com Docker, porque algumas vezes a gente tenta testar essas coisas e às vezes não funciona, etc. Então a gente quer consolidar melhor esses nossos containers com Docker, então a gente tem que refatorar isso aí que já foi feito. No caso, também refatorar essa interface web, que pelo que a gente viu, inclusive eu vou ver o que o pessoal já fez, talvez igual o terceiro fez lá no DebCI, ou algo do tipo, para tentar manter uma consistência na interface gráfica da ferramenta. E aqui outra coisa que é necessário a gente fazer é conectar com o archive do Debian, porque a gente está tendo que fazer o upload dos pacotes na mão para testar. Então eu tenho que fazer o build no pacote local e fazer o upload lá para eu testar a ferramenta. Ele não está puxando os pacotes direto do archive do Debian. Então, um dos meus objetivos até o final do mês aí, talvez seja começar a puxar esses pacotes aí do archive do Debian para a gente fazer o build direto, que isso aí é essencial para a gente tornar um serviço oficial do Debian, né? Porque ele ainda não é um serviço oficial, porque tem essas pendências. Então, a gente tem um monte de servidor, a gente tem uma ferramenta aí já bem robusta, mas ainda não é um serviço oficial. Então, provavelmente, quando a gente conseguir conectar com o archive do Debian, é basicamente isso. Quando a gente conseguir fazer isso aí, talvez já dê um passo grande aí para tornar um serviço oficial do Debian. E aí, para contribuir com o projeto, ele está hospedado lá no Elliot, né? Tem Package Debye. Na verdade, ele só está hospedado um empacotamento, que a gente só estava mexendo lá, o empacotamento. Mas o código-fonte mesmo, a gente está hospedando lá no GitHub, onde a gente movimenta mais, que é github.com/opencolab/debye. Então, lá a gente tem um monte de issue cadastrada lá e a gente interage mais por lá. E também tem um canal no IRC, no OFTC, né? Debye é o nome do canal. Então, quem tiver a fim de colaborar também com o projeto, tem essas formas de se comunicar com o pessoal que está trabalhando no projeto, que no caso tem atualmente talvez mais ativo em 5 pessoas trabalhando no projeto. E falando assim, mais por alto assim, sobre a experiência no GSOC, né? Não só nesse ano, nesse projeto Debye, que eu só dei um overview aqui mais ou menos de o que ele seria, etc. Mas também no ano passado, são 2 anos que eu participei de GSOC. É muito legal a interação com a comunidade em si, né? A gente começa a conhecer novas pessoas, além da prática da língua inglesa, porque eu tenho que interagir com pessoas de diferentes nacionalidades e diferentes fusos horários, inclusive, porque o pessoal do projeto tudo mora na França, por exemplo. Então, esse desenvolvimento de software distribuído é uma experiência bem legal, principalmente você conseguir fazer isso antes de você se formar, então é uma oportunidade única. A própria evolução técnica, né, tanto de coisa que eu tive que aprender para
conseguir fazer essas coisas. Antes disso, eu mexi muito pouco com Python, a ferramenta é em Python, né? Então, aprendi bastante Python, como fazer build de pacotes, como é que funciona a infraestrutura no Debian. Então, foi bem legal aprender essas coisas, né? As nossas ferramentas, tecnologias. Principalmente a possibilidade de participar da DebConf, que é um evento muito legal. Então, ano passado eu tive a oportunidade de ir lá em Portland, e esse ano eu vou de novo lá na Alemanha. Então, interagir com o pessoal lá são talvez os melhores desenvolvedores de software que tem. A galera é muito boa mesmo. Então, conseguir esse networking com esse pessoal, por exemplo, terceiro, até talvez arrumar um mestrado aí fora, um doutorado, talvez. Então, é bem legal, é um incentivo, talvez quem for estudante aí, a tentar sempre participar que possível. Eu acho que talvez ele não seja muito divulgado, o Summer of Code. Lembrando que ele não tem só relacionado ao Debian, né? Software livre em geral, o Debian é um dos projetos. Então, provavelmente ano que vem, quem tiver oportunidade, é uma oportunidade tanto, né? Poder participar e conseguir interagir com essa galera e aprender esse tanto de coisa, né? Então, foi basicamente isso, só para dar um overview mesmo e talvez mostrar um pouco do que é participar do Summer of Code principalmente convidar quem tem interesse, principalmente na comunidade do Debian, que além disso daqui por fora, eu também estou, como a palestra do Heriberto aí, né? Começando a empacotar as coisas e tentando interagir mais com a comunidade. Então, isso aqui seria meio que a porta de entrada para você começar a contribuir com o Debian e aí se apaixonar e seguir contribuindo sempre. E é isso daí. Valeu.